verso 11 hoje, a gente está aí na tribulação. Depois eu dou uma pincelada para a gente se localizar aí no tempo, nesse momento aí. A gente está aí no quinto selo, e aí eu quero falar no quinto e no sexto aí, só para a gente poder caminhar aí com aquilo que Deus tem. Então vamos lá. O verso 11 aí, ele diz assim: Então vi a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, assim, a gente já está aí do meio da tribulação para o final da grande tribulação. É, e aí eu tenho os convidados de última hora que devem morrer durante a tribulação, que creem em Jesus e devem ser mortos aí, para estarem na presença do Senhor, assim como aqueles que morreram antes também estão na presença do Senhor Jesus, assim, diferente da igreja. Né? Esse povo, eu tenho os convidados, aqueles que vão morrer até Atos 1:8 antes de Cristo, né, que morreram ali antes da descida do Espírito Santo, e agora não tem mais o Espírito Santo, esses vão morrer quando. Isso é muito importante porque Deus faz essa distinção, e às vezes as pessoas falam: a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem muitos textos que falam exatamente o contrário disso, porque a noiva não deve passar. Esses são os convidados de última hora que vão chegar lá e vão completar a, as bodas. As bodas do Cordeiro é legal porque Jesus manda chamar, e até a parábola das bodas do Cordeiro, porque ele fala: chama coxo, chama tudo, porque ele quer dar um grande banquete. A noiva já está lá, né? Às vezes as pessoas usam aquele texto de Mateus para dizer: olha só, Deus foi pegando, a noiva já está lá, nós somos a noiva. Os convidados são diferentes. Convidado é convidado, ele vai lá para comer. Né? A noiva, ela vai para casar. Vamos para 1 Coríntios 15:20. Vamos lá para 1 Coríntios 15:20. Vamos começar a ler os textos aí. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20. A vestidura branca sempre traz essa questão de santidade e retidão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, para quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser bem destruído é a morte. Então aqui, ó, a gente tem uma cronologia aí dos acontecimentos, para que Jesus ponha, né, os inimigos de Deus debaixo dos seus pés aí, e vem destruir a todos aí, né? O verso 35, só descendo aí mesmo, em 1 Coríntios 15, verso 35, esse texto é bem legal, depois pode dar uma lida aí. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Né? Alguém ficou na dúvida lá: ué, mas espera aí, se a pessoa já morreu, né, que corpo que ela vai? Aí Paulo dá até, foi até
grosseiro ali, talvez, insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, quando você vai plantar uma semente, a semente tem que morrer para ela dar um fruto, virar uma árvore e dar muitos mais frutos. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de um trigo ou de qualquer outra semente. Aí ele dá uma aula, né? Mas Deus lhe dá um corpo, como lhe aprove dar a cada um uma das sementes. O seu corpo Maravilha. criado. Nós Maravilha. vamos ter um corpo glorificado. É que a nossa ignorância sempre nos remete a esse corpo de carne. E Paulo está falando, ei, meu Deus do céu, gente, vocês vão ter um corpo diferente. Por que, que tem que ser o corpo que você viveu a vida inteira? Né? Deus vai fazer diferente. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpo terrestre. Então, Paulo vai falando ali, né, dá uma aula de biologia, filosofia aí, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Né? Cada um tem um corpo e outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de esplendor. E olha que a gente descobriu isso bem depois, né? Eles já sabiam. Nossa estrela é uma estrela de quinta grandeza, tem estrela de primeira grandeza. Tem estrela azul quando ela nasce, estrela vermelha quando ela morre, e amarela e laranja quando ela está aí na meia-idade, ou na fase adulta, vamos dizer assim, é o que acontece com o nosso Sol. Nosso Sol está na fase adulta, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, a gente tem dentro de nós, como nós lemos em Coríntios também, guardado em 2 Coríntios, o Espírito Santo dentro de nós, nesse corpo de barro. Lembra que a gente falou? Esse nosso corpo é um corpo de barro. Mas o corpo espiritual, aquele que traz o fôlego da vida, que conduz as nossas almas ao caminho de retidão, esse aí pertence ao Senhor. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, nós estamos falando de Jesus, porém, é espírito vivificante. Né? Então, ele traz isso. Mas o primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, eu e você, e é terreno. E segundo, o homem do céu, eu e você, no dia em que Jesus nos encontramos. Por isso que nós temos duplo nascimento. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, ou seja, igual a Jesus, também nós, os celestiais. Então, nós não somos deste mundo, nós somos espirituais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ou seja, se olhando para mim, as pessoas observam e vê alguém terreno, o primeiro Adão, cheio de falhas, cheio de defeitos, quando olham para mim, agora tem que ver Jesus na perfeição do Espírito Santo. Né? Isso é bem tremendo que Paulo chama a atenção, porque a ressurreição gera esse tipo de dúvida com relação ao corpo. Todo mundo está preocupado com o corpo que foi enterrado há décadas, séculos, milênios, e fala aí como é que Deus vai pegar o grãozinho lá, sei lá, e vai reconstituir.
já virou adubo, já virou alface, já foi comido, né? E Deus vai fazer. Sensatez aí, mas faz parte aí. Então vamos lá. Ah, o verso, desce só um pouquinho, verso 50, se eu não me engano. Ó, isto afirma, irmãos, que é carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a carne não vai para o céu. Eis que vos digo o mistério. Nem todos vamos dormir ou vamos morrer, mas seremos transformados. Ele está falando do arrebatamento, né? E aqui é uma coisa importante. Nem todo mundo vai precisar passar pela morte. E essa é a nossa esperança também. E a nossa esperança não é só a gente morrer e ir para o céu. A nossa esperança é ser arrebatado com o corpo glorificado no altar do Senhor Jesus. Num momento, ó, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. A gente já viu lá, o anjo chegou e tocou a trombeta. Tessalonicenses, né? 4 vai falar isso aí. Eis que vos digo, né? Aí, abrindo pescar, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqueles que estão no paraíso com Jesus, eles devem descer até o meio do céu e depois subir, né? Alguma coisa Deus vai fazer que vai ser visível a ressurreição é, é, desse povo, né? O arrebatamento destes que morreram primeiro e depois nós vamos subir aos céus, né? A carne não vai. Como Deus vai fazer isso? O corpo dele foi glorificado, assim como o de Elias, assim como o de Enoque, né? São corpos que foram transformados. Até depois de Elias e Enoque, a gente tem algo assim que alguns acreditam, né, por um texto, mas a gente vai falar sobre isso aí, das duas testemunhas que aparecem. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nunca mais nós vamos morrer. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, ou seja, Jesus venceu. E aí ele faz um salmo, né? Ele cita o salmo de Davi. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, as algemas? O aguilhão da morte é o pecado. A algema que nos prende à morte é o pecado. Então, se a pessoa não tem pecado, ela não pode morrer. Nós falamos isso a respeito de Jesus, né? E a força do pecado é a lei. Ou seja, o que mostra que você é um pecador? A lei, né? Não matarás e você matou. Não roubarás e nós roubamos. Não furtarás e nós furtamos. Não cobiçarás e nós cobiçamos, né? Não adulterarás e nós adulteramos. E assim por diante. Então, a lei, ela é a força do pecado, né? Que nos prende na morte. Agora, graças a Deus, ele continua, que nos dá a vitória, por intermédio não nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Coríntios, ele é tremendo, porque o apóstolo Paulo dá uma aula aí, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, né? A intencionalidade aí,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Nós temos essa vitória. Nós estamos caminhando para a graça eterna de Jesus. Amém? Vamos para 2 Coríntios 5:8. Agora, 2 Coríntios 5:8. Então, nós temos isso aí em mente. 2 Coríntios 5, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio deste corpo. A gente já leu esses textos, né? Mas é importante sempre lembrar que nós vamos estar diante de Jesus. Aquele que tem Jesus não vai para ser condenado, seria errado. Por quê? Porque nós somos justificados por Cristo. O nosso, a nossa presença diante do tribunal de Cristo é para receber o galardão e para casar com Jesus. Agora, quem fez o mal, aliás, fazer o mal, eu vou mais além. Aqui não está a questão de fazer bem ou mal, porque senão parece a respeito das obras. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse vai para a vida eterna. E quem não tem, infelizmente, para o inferno. Então, cabe a nós pregar do amor de Jesus e falar da graça que Deus tem para nós. João 5:25, vamos lá para João 5:25. Vamos ler um pouquinho aí de João 5:25. Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Ó, e em verdade, vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém. Somos nós aí, né? O verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, é como uma estrela, né? Por isso que ele fala a estrela da manhã, porque o sol tem vida em si mesmo. A terra depende do sol para viver. Se não fosse o sol, nós não teríamos vida. Mas o sol em si mesmo produz a vida dele. Ainda em João 6:57, vamos para João capítulo 6:57. Isso tudo é para mostrar o verso 11 aí, cada um deles foi dado a vestidura branca. Ó, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, Jesus falando. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, esse é o pão que desceu do céu, o verdadeiro maná, né? Em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram no deserto. Lá. Ele faz uma alusão ao maná. E contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus fala, eu sou o pão da vida, né? A fonte da água. Quem come e bebe de Cristo tem a vida eterna. E aí, continuando lá no verso 11, né, vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, né, repousar aí. Apocalipse 14:13, vamos lá para Apocalipse 14:13, né, eles vão repousar aí por um pouco de tempo. Apocalipse 14:13. Então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Lógico, né? Não é qualquer morto. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Os feitos aí da nossa vida vão nos acompanhar. E aí, um pouquinho de tempo aí, Efésios 1:4, vamos lá para Efésios 1:4. Eles têm um pouquinho de tempo aí ainda
para completar aí o número de pessoas. Eu creio que Jesus está esperando a gente falar do amor dele, né, para as pessoas, para que elas completem essa obra aí. Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele antes, olha só, da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Gente, essa é a dispensação dos tempos, né? Tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, né? Todas as coisas pertencem ao Senhor. Uma coisa importante, a grande tribulação vai durar 7 anos. Isso aí, todos os estudiosos acreditam na Bíblia, entende essa interpretação, né? Ela não é, dá margem aí para. Não estou falando a melinista que acredita que a gente tá piorando, está vivendo assim, é muito metáfora, né? Também aconteceu, mas assim, os pré-apocalipse aí acreditam sempre nessa ideia que nós não vamos passar, né, sobre a grande tribulação. Então, assim, toda vez que a gente olha esses textos aí, né, nós fomos eleitos lá atrás, antes que o mundo se formasse, antes que Adão e Eva surgissem na Terra, Jesus já foi morto na cruz para nos salvar, né? E a graça dele que nos constrange a andar no caminho do Senhor. Romanos 9, 14, vamos lá para Romanos capítulo 9, 14. Romanos capítulo 9. Por que que eu digo isso? Imagine se você não vai, lógico que não, não é isso. Mas se alguém conhece toda a Bíblia e ele fica para o arrebatamento, não sobe no arrebatamento, ele sabe que a tribulação é 7 anos. Ele tem que conduzir a sua vida durante 7 anos. Ele tem que se guardar, ele tem que, sei lá, ou fugir, porque ele sabe quanto Cristo vai ferver atrás de todo mundo que prega de Jesus, ou ele vai ficar de boca fechada, vai virar um ermitão, né? Sei lá, não sei se pode isso aí acontece, mas Romanos 9, 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, olha só a eleição, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ou seja, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, Deus, ele vai salvando quem ele quer, porque todos nós estamos perdidos, como diz Romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Ou seja, todos se extraviaram da presença do Senhor. E Deus vai salvando essas vidas. Quando a gente intercede por alguém, Deus salva essa vida. Vamos para 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo 2,4, ele vai dizer assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Né? Deus não deseja que ninguém
a ignorância do ser humano, às vezes, entende assim, ai, e Deus pega agora você vai para o céu e esse vai para o inferno. Esse vai para o céu, pelo amor de Deus. Isso não seria Deus. Deus não mandou ninguém para o inferno. Deus tirou as pessoas do inferno. Isso que é mais importante. Nós não vamos para o inferno. Nós já estávamos no inferno. E a misericórdia de Jesus nos tirou do inferno. Nós fomos, por isso que diz que nós fomos salvos. Nós não fomos condenados, nós fomos salvos. Né? Então, até essa fala da pessoa que não conhece de Deus, ela fala, então Deus vai mandar uns para o céu e mandou um para o inferno, que Deus é injusto. Deus não mandou ninguém para o inferno, todo mundo já estava lá. Não precisou ele mandar, a gente foi sozinho, porque quis. Mas Deus nos salvou, nos tirou do inferno. Né? Mas Deus não se agrada, diz lá. Né? Deus não deseja que todos os homens sejam salvos, salvos. Ele não quer que ninguém fique no inferno. Então, nosso papel é dar um bom testemunho, falar do amor de Jesus. Né? Nada de discurso moralista. Isso não faz diferença na vida de ninguém. Mas que a gente fale do amor de Jesus. O discurso moralista tem a ver comigo e com você. A gente fala, olha, não pode isso, não pode aquilo, tem que andar assim, tem que andar daquele jeito. Esse que é o problema do moralista, porque ele vai morrer, ele é religioso e vai para o inferno. Nós não falamos de moralismo, nós falamos da graça de Jesus, que salva e liberta, e constrange. Por isso que quando a gente vai falar do amor de Jesus, a gente não vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Nós vamos dizer para ela o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus mudou no nosso coração. O que ela vai fazer, isso é ela com o Espírito Santo. Né? Não tem nada a ver. Olha, você não pode isso, você não pode aquilo. Deixa Deus falar com a pessoa. Nós vamos dizer o que o Espírito Santo fez na nossa vida. E aí, esse testemunho da graça pode constranger a vida da pessoa e ela ser salva pela misericórdia de Jesus, assim como nós fomos. Né? A cada dia a gente vê mais isso. Né? Então vamos lá para Efésios 5, 26. Nossa hora. Efésios 5, 26 e 27. Ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse é para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A igreja foi purificada pela palavra de Jesus. Apocalipse 6:12, vamos lá, quem sabe dá para a gente. Então aí o sexto selo começa a ser aberto. Então vamos lá, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Né? Então Jesus tomou o rolo da mão de Deus e começou a abrir os selos. E aí agora a gente está no fim da grande tribulação. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Né? Então, assim, aí já começa só desgraça, né, aqui na Terra. Então, vamos lá. O Cordeiro aí a gente já sabe que é o Senhor Jesus. João 1:29, rapidinho, a gente vai ler aí. Né? Aí a gente já falou um pouco dos selos. Tem os textos que eu separei, mas eu vou. A gente já falou bastante sobre selos, sobre vir. 1 João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só a gente já sabe quem é o Cordeiro também. Né? E o terremoto aí. Vamos falar um pouquinho do terremoto? Nem dá tempo. Amanhã a gente fala sobre os terremotos aí, sobre algumas catástrofes aí que ocorrem
na humanidade. É, amém. Que Deus nos ensine a falar do amor de Jesus, não ser moralista, nem dar um discurso religioso, mas que nós possamos aprender a falar da verdade de Cristo. Ó Pai, eu te dou graças por esse dia, pela presença do Espírito Santo, pelo aquilo que o Senhor nos tem dado, pelo aquilo que o Senhor nos tem feito. Que nesse dia a nossa mensagem seja a tua, não a nossa. A nossa pregação fale do amor de Jesus, não dos nossos pensamentos, não das nossas crenças, não dos nossos entendimentos, mas que possamos falar apenas do teu amor, Jesus, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor constrange, daquilo que o Senhor nos impele a fazer. Que neste dia, tua graça e teu amor venham encher com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela vida dos teus filhos, que ele que nos ouve nesse dia possa experimentar dessa graça. E pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado pela honra de estarmos juntos. Que Deus abençoe aí